Bom, e o mundo todo está de olho nas eleições americanas, porque a qualquer momento pode ser anunciado o novo presidente dos Estados Unidos. E para nós aqui em Goiás, quais são os impactos para a nossa economia com essa eleição ou com a possível mudança da presidência lá nos Estados Unidos? Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora, então, com o Edival Lourenço de Oliveira Júnior, ele que é superintendente de negócios internacionais da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Eva. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Queria começar, então, perguntando, né, como é que a Secretaria está acompanhando essa eleição, como é que está vendo, né, essa eleição que começou lá no começo do ano, né? A gente sabe que o Trump tinha uma vantagem que poderia ser reeleito e agora nessa reta final aí, já com a apuração dos votos, a situação praticamente virou, né? O Biden pode ser eleito, então possivelmente vamos ter uma troca no governo americano. Como que a secretaria está vendo isso? Eva, com muito pragmatismo, né? A gente entende que há necessidade de haver um alinhamento entre o governo estadual com o governo federal e há necessidade de haver um alinhamento entre o governo federal com outros governos de outros países. Então, da mesma forma que hoje há uma identificação muito grande da parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o presidente americano, uma vez que ele passa a não ser potencialmente deixar de ser o presidente, eles vão ter que se encontrar em algum momento no meio dessa relação, ou mesmo que não seja por identificação, mas que seja num ambiente onde o pragmatismo prevaleça, e seguir governando os seus países e defendendo os seus interesses enquanto país. Bom, já que você tocou aí no presidente Bolsonaro, né, queria falar sobre ele então, porque ele é totalmente alinhado com o governo Trump, né? E você acredita, né, que a troca de governo lá nos Estados Unidos vai forçar uma possível mudança na postura do presidente que possa, inclusive, comprometer ou não aqui as nossas vendas para o exterior? Porque o presidente Bolsonaro, só para a gente fazer um amarrado internacional aqui, o país que a gente mais exporta é para a China. Porém, o governo Bolsonaro trava uma guerra ideológica com a China. Então, o presidente Trump saindo dos Estados Unidos pode provocar essa mudança aí de comportamento no presidente brasileiro. Isso pode ser bom para Goiás? A sua pergunta é muito boa, ampla e é um desafio responder. De fato, a China ela tem uma relevância muito grande para o Brasil e para os Estados Unidos comercialmente. O que há de alinhamento da parte do presidente Bolsonaro é um alinhamento ideológico, até mesmo um alinhamento político. Entendo eu, enquanto governo do Estado, aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento, que nós temos que defender os nossos interesses comerciais. Então, comercialmente, a China segue sendo o cliente principal. Com os dados da balança que acabaram de sair, você percebe que a China ela fica entre 30% e 60% sozinha de tudo que a gente exporta. Ainda há um nível de dependência muito grande. Então, aonde que eu quero chegar com esses dados? Não tem como hoje o Brasil, o estado de Goiás, simplesmente tratar mal o seu principal cliente, né? Então, esse alinhamento ideológico, ele não pode interferir nos interesses comerciais do país. E a gente tem visto que, de certa forma, tem interferido. Então, de fato... Para Goiás, já atrapalhou em algum momento esses ataques ideológicos do presidente Jair Bolsonaro? Já chegou a atrapalhar nossas vendas lá para a China, que é o nosso principal cliente, como você bem disse? E só para atualizar, então, o nosso telespectador, dados da balança comercial que saíram hoje, nós estamos dando em primeira mão aqui, os dados de outubro, né? As exportações goianas para a China representaram 30% de tudo que a gente exporta, seguido do Japão. Olha só para você ver o quanto é diferente. Primeiro lugar, a China, com 30%. Em segundo lugar, o Japão, com 6%, quase 7%. Então, de 30% para 7%. Os Estados Unidos aparecem aqui em sexto lugar, apenas com 4,22%. Então, em algum momento, esses comentários, esses ataques ideológicos do presidente Jair Bolsonaro chegaram a atrapalhar a nossa venda, a nossa exportação para a China? Eva, pontualmente, existiram alguns casos, sim. O mercado sabe que pontualmente. Agora, do ponto de vista macro,
existe muito mais gente trabalhando para que seja uma relação de sucesso, para que a gente encontre, na defesa dos nossos interesses, o melhor preço, o melhor volume negociado, que não impactou do ponto de vista macro. Pontualmente, uma situação ou outra, sim. Bom, então eu quero te perguntar sobre essa questão mais pontual da eleição americana, né? O que seria melhor para Goiás, né? Continuar o presidente Trump ou trocar o governo e entrar o candidato democrata John Biden? Não existe o candidato ideal que vá mudar da noite para o dia a relação com o Brasil ou com o Estado. Existe pontos positivos e negativos. Perceba que o alinhamento do Bolsonaro com o Trump é um ponto positivo. Agora, quais os benefícios que esse alinhamento trouxe para o Brasil? Muito pouco. Você vai olhar na prática, o momento em que os Estados Unidos, que o Trump, a pessoa do presidente, teve de oportunidade para indicar o Brasil, por exemplo, para entrar na OCDE, numa entidade internacional, o Trump não fez. O Trump indicou outro país, indicou a Argentina. Depois recuou, depois teve um desdobramento. Mas então, assim, onde que eu quero chegar? Não é esse relacionamento ou esse alinhamento de um indivíduo, do presidente com outro presidente, que vai trazer benefício. São os negócios que vão trazer benefício. Hoje, os Estados Unidos, apesar de não ser uma China para a gente, não ser o principal cliente, ainda é um país muito relevante, ainda está na lista dos top 10, sempre na lista dos top 10 dos principais parceiros comerciais de exportação e importação. Então, é preciso buscar. Com relação ao Biden, ele já é um político antigo, já tem mais de 30 anos na carreira política, tem uma linha que é um bocado diferente da do Trump, e o governo federal vai ter que se alinhar a isso. Não tem como a gente fechar o olho para os Estados Unidos e para a relevância que os Estados Unidos têm. Então, assim, agora, eu espero, enquanto governo estadual, que esse alinhamento aconteça rápido, né, para não ter o impacto na nossa economia, que já vem sofrendo tanto com essa pandemia. Bom, eu quero continuar esse bate-papo contigo, então, no próximo bloco. Vou te convidar para a gente continuar, então, logo depois do intervalo.